Você já se perguntou se sua fé é suficiente para o céu? Billy Graham desmascara a mentira que engana até os mais devotos. Meus irmãos e irmãs em Cristo, vocês podem carregar uma Bíblia na mão, podem passar pelas portas de uma igreja todo domingo, podem usar uma cruz no pescoço e até fazer uma oração antes das refeições. Mas eu me coloco diante de vocês hoje com um fogo na alma e um tremor no espírito para declarar esta verdade. Nada disso significa que vocês estão verdadeiramente salvos. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer descobrir a verdade sobre a salvação e se inscreva no canal. Tem uma revelação chocante no final do vídeo. Vocês pensam que estão salvos, mas isso prova que não estão. Porque a salvação, meu amigo, não é uma performance, não é um ritual, não é um hábito que você herdou dos seus pais ou de uma cultura em que nasceu. É uma transformação radical. É uma morte e uma ressurreição. E se sua vida não carrega as marcas dessa interrupção divina, então eu digo, com amor e urgência, você não está salvo. Você pode conhecer as Escrituras, pode recitá-las com a boca, mas se elas não cortaram seu coração como uma espada de dois gumes, se não destruíram seu pecado e reconstruíram sua alma, então você está apenas brincando de religião. E a religião não pode salvar você. Somente Cristo pode salvar você. E Cristo não entra em uma vida sem transformação. Você morreu para si mesmo? Você tomou sua cruz? Você o seguiu, não apenas na luz, mas pelo vale da sombra da morte? Porque se não o fez, eu vos exorto. Não presuma que está seguro apenas porque sente emoções espirituais. Sentimentos não salvam. Experiências não salvam. Jesus salva. E ele deixa um rastro de evidências na vida que toca. Então eu pergunto, onde está a evidência? Onde está a fome por santidade? Onde está a sede por justiça? Onde está o ódio pelo pecado? Não apenas nos outros, mas na sua própria vida. Você diz que está salvo, mas fofoca sem sentir convicção. Mente quando é conveniente, guarda a amargura como se fosse uma amiga e ainda assim canta hinos com as mãos erguidas. Não se deixe enganar. Deus não é zombado. A salvação não é uma decoração. É uma declaração de guerra contra a sua carne. Quando você está verdadeiramente salvo, você não está em paz com seu pecado. Você está em guerra com ele. Você não o justifica. Você o crucifica. Você não o esconde. Você o arrasta para a luz. Você não o desculpa. Você se arrepende com lágrimas. Você pensa que porque chorou em um altar há anos, está tudo bem? Que aquelas lágrimas salvaram você? Não, meu amigo. O arrependimento não é uma emoção. É uma virada. É uma reforma da alma. É o coração partido pelas coisas que partem o coração de Deus. Quando foi a última vez que você chorou por causa do seu pecado? Quando foi a última vez que sentiu o peso da sua rebelião contra um Deus santo? Se você não consegue se lembrar, então eu imploro, não saia deste momento sem mudar. Não saia desta verdade para uma mentira, porque há um caminho largo, amplo e fácil, cheio de frequentadores de igreja e boas pessoas, e ele leva diretamente à destruição. O inferno estará cheio de pessoas que pensaram que estavam salvas. Que isso te abale, que isso te faça acordar antes que seja tarde demais. A verdadeira salvação exige rendição. Não rendição parcial, não rendição de domingo, não rendição emocional, mas rendição total. Ela exige sua vida inteira entregue, um ego crucificado, uma vontade rendida e um amor ardente pelo Salvador. Você diz que acredita em Jesus? Os demônios também acreditam e tremem. A mera crença não salva. A confiança salva. A rendição salva. A vida colocada aos pés da cruz, coberta pelo sangue, cheia do Espírito, ardendo com propósito, isso é o que prova a salvação.
Você anseia estar na presença dele ou apenas corre para ele quando vem o problema? Você busca o rosto dele ou apenas a mão dele? Você vive para a glória dele ou para o seu próprio conforto? Porque a salvação não apenas muda seu destino, ela muda seus desejos. Você não deseja o pecado como antes, não persegue o mundo como antes, não fala como antes. Seu velho eu está sepultado e uma nova criação surge. Você não está salvo apenas porque disse uma oração. Uma oração não é um feitiço mágico. É o clamor de um coração que sabe que está perdido e se joga na misericórdia de Deus. Você fez isso? Ou apenas repetiu algumas palavras e viveu como se nada tivesse acontecido? Você pensa que está salvo porque foi batizado? O batismo não é um ritual, é um funeral, é um símbolo de que seu velho eu morreu. Mas se você foi batizado e nunca mudou, então você apenas se molhou, isso é tudo. Não há salvação na água sozinha, há salvação no sangue. Você pensa que, porque as pessoas o chamam de irmão ou irmã na igreja, você está salvo? Títulos não tornam você justo, aplausos não tornam você santo, popularidade não torna você salvo, somente Cristo o faz. O que você faz em segredo, quando ninguém está olhando, quando as portas estão fechadas e as luzes apagadas? É aí que a salvação se prova. É aí que o verdadeiro fruto aparece. E se você está verdadeiramente salvo, você produzirá frutos. Não qualquer fruto, mas o fruto do Espírito, o fruto da obediência, o fruto da santidade. Você é mais parecido com Cristo hoje do que era no último ano, no último mês, na última semana? Se não, então pare de fingir. Pare de brincar com sua eternidade. Pare de dançar na beira do fogo e chamar isso de graça. O inferno é real e o céu também é. A eternidade não será decidida pelas suas emoções ou opiniões, será decidida se Jesus te conhece ou não. Muitos dirão, Senhor, Senhor. Mas ele dirá, nunca vos conheci. Em Mateus 7, versículos 21 a 23, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa passagem deveria abalar cada alma nesta sala. Deveria fazer você cair de joelhos e clamar, Deus, sonda-me. Você o conhece? Ou apenas sabe sobre ele? Há uma diferença entre informação e transformação. Você pode memorizar cada versículo da Bíblia e ainda ir para o inferno se esses versículos nunca se tornarem a espada que cortou seu pecado. Conhecimento não é igual à salvação. Os fariseus conheciam as Escrituras, mas crucificaram o Salvador. Não estou aqui para entretê-lo, não estou aqui para dar tapinhas nas suas costas e dizer que está tudo bem. Estou aqui para alertá-lo, para acordá-lo, para dizer que se sua vida não é diferente do mundo, então você não está salvo. Você não pode andar nas trevas e afirmar viver na luz. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode amar o pecado e afirmar amar a Deus. Uma árvore é conhecida por seus frutos. Então, o que dizem os seus frutos? Deixe o Espírito examinar seu coração. Deixe a palavra ser seu espelho. Você se arrependeu verdadeiramente? Você creu verdadeiramente? A graça te mudou ou apenas te deixou confortável? A graça não é permissão para pecar. A graça é poder para viver livre do pecado. Se você está verdadeiramente salvo, você não será perfeito, mas será transformado. Você tropeçará, mas não ficará caído. Você será tentado, mas lutará contra isso. Você pecará, mas odiará isso, confessará e se afastará disso.
Onde está o fogo na sua alma? Onde está a paixão pelo nome dele? Onde está a urgência para pregar, servir, amar, perdoar? Você vive para o aplauso dos homens ou para a aprovação de Deus? Porque você não pode ter os dois. Não há meio termo no reino. Jesus não veio para tornar pessoas más em boas. Ele veio para tornar pessoas mortas em vivas. Gostou do tema? Comente verdade e curta o vídeo. Não perca o final, tem uma surpresa que vai mexer com você. E se você não está vivo em Cristo, se ainda vive para si mesmo, então eu digo novamente, você não está salvo. E isso não é condenação, isso é misericórdia. Isso é Deus te dando outra chance. É o Espírito te chamando para fora do engano e para dentro da verdade. Então, por que você hesita? Por que resiste ao Espírito de Deus quando ele pressiona seu coração e revela seu pecado? Por que você desculpa seu comportamento, justifica seu estilo de vida e finge que Deus entende seu compromisso? Deixe-me te dizer algo. Ele entende. Ele entende obediência, ele entende rendição, ele entende o idioma de um coração quebrantado e contrito. Não confunda a paciência de Deus com sua aprovação. Só porque o julgamento ainda não caiu, não significa que nunca cairá. O relógio está correndo, a eternidade está se aproximando e muitos estão dormindo, embalados pela complacência de um evangelho suave que não pede nada e promete tudo. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho chama você para morrer, chama você para tomar sua cruz, chama você a renunciar ao mundo, a abandonar seu conforto, a andar pela fé e não pela vista. Você fez isso? Ou apenas adicionou Jesus à sua vida confortável como um acessório? Algo para te fazer sentir seguro, não algo para te tornar santo? Você pensa que está salvo porque tem paz? Cuidado, há uma falsa paz que entorpece a alma, um conforto falsificado que te mantém dormindo enquanto o fogo se aproxima. A verdadeira paz vem após o arrependimento, a verdadeira paz vem quando a guerra entre você e Deus termina. A verdadeira paz é o fruto da submissão, não a evidência da ignorância. Muitos andam em falsa segurança, apoiando-se em uma decisão que tomaram anos atrás, mas não houve transformação, não houve santificação, não houve fruto. Eles dizem, uma vez salvo, sempre salvo. Mas eu pergunto, você já foi salvo? Porque os salvos andam com o Salvador, os salvos têm fome da verdade, os salvos tremem diante da sua palavra. Você não pode apenas dizer uma oração de pecador e depois viver como se estivesse no inferno e esperar chegar ao céu. Isso não é salvação. Isso é engano. Não se trata de assustar você, trata-se de salvar você. Não se trata de culpa, trata-se de graça. A graça não é uma permissão para permanecer o mesmo, a graça é poder para mudar. Se você encontrou verdadeiramente o Cristo ressuscitado, algo dentro de você se quebra. Seu orgulho se despedaça, seus planos desmoronam, e dessas ruínas surge uma nova criação, nascida, não da carne, mas do Espírito. Então eu pergunto novamente, onde está a prova? Onde está o tremor diante de um Deus santo? Onde está o temor? Onde está a reverência? Onde está o medo do Senhor? Trocamos santidade por entusiasmo, substituímos o arrependimento por relevância, e a igreja está cheia de pessoas que batem palmas e gritam, mas seus corações estão longe de Deus. Você não pode dançar seu caminho para o céu, não pode gritar para passar pelo julgamento, não pode sorrir para contornar a verdade. Deus não se impressiona com sua frequência na igreja, ele não se comove com seu vocabulário espiritual, ele quer seu coração, ele quer sua vida, ele quer tudo de você, e ele não vai compartilhá-lo com o mundo. Você diz, Deus conhece meu coração. Sim, ele conhece. E isso deveria te aterrorizar se sua vida não corresponde aos seus lábios. Ele vê a amargura que você esconde
A cobiça que você tolera, o orgulho que você alimenta, os ídolos que você protege, e ele te chama não para a condenação, mas para o arrependimento. O arrependimento não é um evento único, é um estilo de vida, uma morte diária, uma constante realinhamento com a vontade de Deus. Se você não chorou por seu pecado em meses, se não sentiu convicção em sua alma, talvez você tenha endurecido seu coração. O Espírito ainda fala. A questão é, você está ouvindo? Ele convence, ele alerta, ele chama. Mas cada vez que você silencia sua voz, cada vez que você diz, agora não, seu coração fica mais frio, seus ouvidos mais surdos, sua alma mais entorpecida. E, eventualmente, a verdade que uma vez te perfurou não te move mais. Não espere até que sua consciência esteja tão calejada que não possa ouvi-lo. Não jogue com sua alma. O que sua vida diz sobre sua salvação? Não o que seu pastor diz. Não o que sua família diz. O que sua vida diz. Seu tempo pertence a ele? Seu dinheiro? Seus pensamentos? Seus sonhos? A salvação toca cada parte de quem você é. Não é compartimentalizada. Você não pode dar a ele seu domingo de manhã e manter sua sexta-feira à noite. Você não pode dar a ele seus lábios enquanto guarda seu coração. Ele é senhor de tudo ou não é senhor de nada. Muitos são mornos e pensam que estão seguros, mas Jesus disse em Apocalipse 3, versículo 16, assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Você entende o peso dessas palavras? Vomitar, não gentilmente corrigido, não disciplinado, rejeitado. É isso que a fé morna leva. E sabe o que torna as pessoas mornas? Familiaridade sem fogo, rotina sem reverência, religião sem relacionamento. Isso é o que mata a alma. Isso é o que enche os bancos com pessoas mortas por dentro. Elas cantam músicas que não acreditam, citam versículos que não obedecem, oram orações que não sentem e ainda assim se sentem seguras porque o mundo ao seu redor normalizou o compromisso. Mas Deus não mudou. Seu padrão ainda é santidade, seu mandamento ainda é em 1 Pedro, 1 versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. E a santidade não é opcional, é a evidência de um coração redimido. Onde está sua santidade? Não perfeição, santidade. Uma vida separada. Um coração que foge do mal, que guarda sua pureza, que anda em humildade. Uma vida que reflete o caráter de Cristo, não a cultura deste mundo. Você diz que está salvo, mas seu entretenimento glorifica o pecado. Suas conversas destroem os outros, suas ambições estão enraizadas no orgulho, seus relacionamentos carecem de integridade. E ainda assim, você afirma andar no Espírito. O Espírito Santo não é seu animador de torcida, ele é seu transformador. Ele não te segue validando sua rebelião. Ele te conduz à justiça. E se você o ignorar, por tempo suficiente, ele se retirará. É por isso que as Escrituras dizem em 2 Coríntios 13, versículo 5: examinai-vos a vós mesmos se estais na fé. Não para causar pânico, mas para causar honestidade. Porque Deus não quer serviço de lábios. Ele quer filhos e filhas verdadeiros que vivam pela fé, andem pelo Espírito e amem com fogo. Você o ama, não apenas com palavras? Você o ama? Você acorda pensando nele? Você corre para ele na tempestade e na calmaria? Você anseia agradá-lo, mesmo quando ninguém está olhando? O amor produz ação, o amor sacrifica, o amor obedece. Jesus disse em João 14, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não se você o teme, não se você o admira, mas se você o ama. O amor prova a salvação. E é disso que se trata esta mensagem. Prova. Porque você pode fingir os dons, pode fingir a linguagem, pode até fingir um testemunho, mas não pode fingir fruto. Você não pode fingir resistência, não pode fingir santidade. Quando o fogo vem, e ele virá,
o que resta? As tempestades da vida revelam sobre que tipo de fundamento sua fé está construída. Quando as provações chegam, você ainda louva? Quando o mundo se volta contra você, você ainda segue? Se sua fé só funciona quando a vida é fácil, então não é fé, é fantasia. Mas aqueles que são verdadeiramente salvos, eles resistem. Eles lutam a boa luta, correm a carreira, se agarram à cruz, quando tudo mais desmorona. Eles passam pelo fogo e saem sem nem mesmo cheirar a fumaça, porque Cristo anda com eles. Então, onde está seu fogo? Você arde com paixão pelo nome dele? Ou se contentou com uma crença casual que não te custou nada? Ei, você está pronto para a verdade? Deixe um like, se inscreva e assista até o fim. Algo incrível te espera. A salvação é gratuita, mas seguir Jesus custará tudo. Seu orgulho, seus planos, seu conforto, seu pecado. Mas o que você ganha em troca é muito maior. Vida eterna, alegria inabalável, propósito divino e um lugar na casa do Pai. Então eu pergunto agora, não com condenação, mas com urgência, com amor, com lágrimas na alma. Você está verdadeiramente salvo? Está verdadeiramente nascido de novo? Ou apenas adicionou comportamento religioso ao seu velho eu? Porque a salvação não é modificação de comportamento, é transformação da alma. Não se trata de limpar seu ato, mas de crucificar sua carne. Não se trata de tentar mais, mas de morrer mais profundamente. Você deve nascer de novo. Isso significa que o velho você se foi, morto, sepultado, e o novo você anda pelo Espírito de Deus. O novo, você tem novos desejos, novos apetites, novos pensamentos, novas prioridades. As coisas que você costumava amar, agora você despreza. Os pecados que antes te emocionavam, agora te entristecem. Esse é o sinal da verdadeira salvação. Não perfeição, mas direção. Uma constante virada do mundo e uma corrida em direção à cruz. E ouça-me. Se não há guerra dentro de você, se o pecado não causa nenhum conflito interno, se a rebelião não perturba sua paz, então algo está terrivelmente errado. Porque o espírito e a carne estão em conflito. Há uma guerra entre luz e trevas na vida de um verdadeiro crente. Você não pode fazer as pazes com o que Deus odeia. Você não pode abraçar o pecado pelo qual Cristo foi crucificado. A salvação não é apenas sobre ir para o céu, é sobre ser feito santo, é sobre Deus recuperar o que o pecado tentou destruir, é sobre restauração, redenção, renovação. É o poder de Deus que não apenas te salva de algo, mas te salva para algo, para o propósito, para o destino, para a filiação, para a imagem de Cristo. O sangue de Jesus não é fraco. Ele não te deixa preso às mesmas correntes. Ele quebra todo jugo, silencia toda mentira, esmaga o poder da vergonha. Então, por que tantos ainda vivem como escravos? Por que tantos que reivindicam salvação ainda se curvam às suas dependências? Ainda acorrentados pela ansiedade? Ainda vivendo em pecado secreto? Porque eles nunca foram verdadeiramente libertos. Eles tiveram um momento emocional, não um renascimento espiritual. Eles tiveram uma chamada ao altar, mas não uma rendição ao altar. Eles vieram para o perdão, mas nunca entregaram sua vida em total submissão. E Deus não quer sua emoção, Ele quer sua lealdade. Há milhões nas igrejas que nunca se arrependeram verdadeiramente. Eles choraram lágrimas, mas não se voltaram. Sentiram convicção, mas não cederam. O arrependimento não é apenas arrependimento, não é apenas dizer, me desculpe. É virar completamente, é renunciar ao pecado, renunciar a si mesmo, renunciar ao mundo. E até que você se arrependa, não há salvação. O evangelho sem arrependimento não é o evangelho, é uma mentira. É um evangelho falsificado que conforta as pessoas diretamente para o inferno. Ele diz a elas que podem manter seu pecado e ter Jesus também.
Mas o verdadeiro evangelho exige uma escolha: Cristo ou o eu, céu ou inferno, verdade ou mentiras. Você não pode ter ambos. Jesus disse em Mateus 10, versículo 38: Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Não é digno? Você sente o peso disso? Isso não é opcional, não é crédito extra para os superespirituais, é a base, o fundamento. Se você não o está seguindo plenamente e completamente, sem guardar nada, então você não é seu discípulo. Não se trata de frequentar um culto, não se trata de ler um devocional, não se trata de ter amigos cristãos. O diabo não tem medo da sua rotina, ele teme sua rendição. Ele treme quando um homem ou mulher morre para si mesmo e deixa Cristo reinar completamente em sua vida. Você quer abalar o inferno? Então viva santo, ande na verdade, fale com ousadia, ame com pureza. Deixe o fogo de Deus consumir você até que cada parte da sua vida reflita a luz do céu. Porque não se engane, a hora é tardia. A trombeta está mais perto do que pensamos. E Deus não está voltando por uma multidão, Ele está voltando por uma noiva pura, uma noiva separada, um povo santo que anda no temor do Senhor. Ele te reconhecerá? Não se sua igreja te reconhecerá, não se seus amigos acham que você é espiritual, mas se Ele te reconhecerá. Ele te conhece, ou Ele dirá naquele dia: Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. E essa foi a resposta que Jesus deu. Essa passagem, em Mateus 7, versículo 23, me assombra. Não é dita a ateus, não é dita a assassinos, é dita a pessoas que pensavam que estavam salvas. Senhor, Senhor, elas gritaram, fizeram milagres, profetizaram, expulsaram demônios, e ainda assim, Ele diz: Nunca vos conheci. Por quê? Porque não havia relacionamento, não havia intimidade, não havia obediência. Elas faziam coisas espirituais, mas seus corações estavam longe dele. Esse é o perigo da religião sem relacionamento. Ela te cega, te endurece, te convence que proximidade com a verdade é o mesmo que submissão à verdade. Mas, amigo, você pode sentar ao lado do fogo e ainda morrer congelado se nunca abrir seu coração à chama. Então, abra seu coração, derrube seu orgulho, jogue-se na misericórdia de Deus, não com arrogância, mas com tremor. Clame, não apenas por perdão, mas por transformação. Não peça apenas a Deus para limpar seu registro, peça a Ele para purificar seu coração, porque estamos falando de eternidade, para sempre. Não há segundas chances após esta vida, sem repetições, sem apelações, apenas julgamento. E você não quer estar diante de um Deus santo, agarrado a uma membresia de igreja, certificados de batismo ou quantas canções de adoração você cantou. Você quer estar vestido com Cristo, lavado em seu sangue, marcado pela obediência, definido pelo amor. Se sua salvação não mudou sua vida, então ela não salvou sua alma. Isso não é duro, é uma verdade misericordiosa. É o tipo de verdade que te sacode, que te força a se examinar à luz da palavra de Deus, não da opinião dos homens. Porque o padrão de Deus não mudou. Seu chamado ainda é radical, sua cruz ainda é sangrenta, sua graça ainda é custosa, e seu amor ainda exige tudo. Então por que você está segurando? O que você está agarrando que vale mais do que Cristo? É seu conforto, sua imagem, sua ambição, seu pecado? Seja o que for, entregue. Porque nada vale a pena perder sua alma. Você pode impressionar o mundo, pode subir a escada, pode construir uma plataforma. Mas se perder Jesus, você não tem nada. E aqui está a verdade. Jesus não é encontrado nas multidões, não é encontrado nos aplausos, ele é encontrado no caminho estreito, aquele que a maioria não toma, o caminho da rendição, do sacrifício, da santificação. Porque ninguém pode andar esse caminho por você. Seu pastor não pode andar por você, seu cônjuge não pode, seus pais não podem. Quer saber a mentira que engana milhões? Comente, quero saber. Se inscreva
e não pule o final. É impactante. Você deve escolher, você deve tomar sua própria cruz, você deve morrer sua própria morte, você deve ressuscitar em sua própria ressurreição. A salvação não é herdada, é encontrada. Não é tradição, é transformação. Não é uma herança familiar, é uma rendição pessoal. E ouça isso: obediência atrasada é desobediência. Cada momento que você adia a rendição total é um momento em que você joga com sua alma. E o inimigo quer que você adie, quer que você diga amanhã, quer que você pense que ainda há tempo, que a urgência não é real. Mas ele é um mentiroso. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 6, versículo 2: Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Não mais tarde, não quando você se sentir pronto agora, porque você pode não ter o depois. Seu próximo fôlego não é garantido, seu batimento cardíaco não é prometido. Você está a um momento da eternidade e a única coisa que importará é: você o conheceu? Você era verdadeiramente dele? Deus não quer metade do seu coração. Ele quer tudo de você. Ele não quer adoração de fim de semana e rebelião durante a semana. Ele não quer serviço de lábios e compromisso na vida. Ele quer o tipo de fé que faz você queimar as pontes com seu passado, colocar fogo nos seus ídolos, afastar-se do pecado sem olhar para trás. A verdadeira salvação é custosa, custa seu orgulho, seu controle, seus planos. Mas o que ela dá em troca? Paz, alegria, poder, propósito, vida eterna. E não se engane, este mundo não tem nada a oferecer que se compare. Você não pode ser salvo e ainda amar o mundo. A Bíblia diz, em Tiago 4, versículo 4, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Você não pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Você não pode servir a 2 senhores. Você não pode ser morno. Você não pode ficar em cima do muro. Escolha hoje a quem você servirá. Porque neutralidade é rejeição. Silêncio é rebelião. Indecisão é uma decisão. E deixe-me te dizer algo que muitos esqueceram. A salvação produz fruto. Fruto real, visível, duradouro, cheio do Espírito. Não porque você está ganhando a salvação, mas porque a salvação mudou a própria raiz de quem você é. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Se você afirma estar salvo, então onde está seu fruto? Onde está sua compaixão pelos perdidos? Onde está sua fome pela palavra de Deus? Onde está seu amor pela santidade? Onde está seu desejo de agradar a Deus acima de tudo? Isso não é legalismo, isso é evidência. Uma alma salva é uma vida mudada, não uma vida perfeita, mas uma vida que busca, uma vida que avança, uma vida que anda no Espírito. E sim, o caminho é estreito, sim, é difícil, mas vale a pena. Porque Ele anda com você, Ele te capacita, Ele te fortalece. Ele não te deixa em sua fraqueza, Ele te enche com seu poder. Ele não te deixa em seu fracasso, Ele te levanta novamente. Mas somente se você for verdadeiramente dele. E há mais uma coisa que devo dizer: não confunda convicção com condenação. Se seu coração está se mexendo agora, se você se sente exposto, se está inquieto, não afaste isso. Não é o inimigo. É o Espírito Santo. É a misericórdia te chamando. É Deus se recusando a te deixar se contentar com o engano. É a graça te sacudindo para acordar. Você deveria agradecer a Deus se ainda sente convicção, porque isso significa que seu coração não está totalmente endurecido, que ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há graça disponível. Mas você deve agir, você deve responder, você deve se arrepender. Não deixe o orgulho te segurar, não deixe o medo te parar, não deixe a vergonha te silenciar. Há espaço na cruz para você, há purificação no sangue para você, há uma veste de justiça com seu nome. Mas você deve deixar de lado os trapos da sua própria bondade. A religião dirá que você está bem.
A cultura dirá que você é bom o suficiente. O inimigo dirá que você já fez o suficiente. Mas a palavra de Deus é um espelho. E quando você olha para ela com honestidade, ela mostrará quem você realmente é. E se o que você vê não é Cristo em você, então não pare no espelho. Caia de joelhos. Clame por misericórdia. Clame por purificação. Peça a Deus para te salvar verdadeiramente, para te transformar, para te encher com o fogo do seu espírito. Porque deixe-me te dizer, quando você está verdadeiramente salvo, você saberá. Não haverá dúvida. As correntes caem, as escamas caem dos seus olhos, o fardo da culpa é levantado, o peso do pecado é quebrado, e seu coração, seu próprio coração, será feito novo. E esse novo coração amará o que Deus ama, odiará o que Deus odeia, desejará agradar o Pai, arderá com desejo pela sua presença, transborda de gratidão pela cruz, não se contentará com compromisso, não fará desculpas para o pecado, não buscará aplausos dos homens, porque vive para uma coisa: glorificar Jesus Cristo. Então, eu pergunto novamente, você está verdadeiramente salvo? Não de acordo com a tradição, não de acordo com os sentimentos, mas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o fruto da sua vida, de acordo com o testemunho do Espírito. Não brinque com sua alma, não espere por um momento melhor, não se contente com uma religião superficial, não confunda exposição com transformação. Venha completamente, venha quebrantado, venha desesperado, venha honesto. Coloque sua vida ao pé da cruz e não a pegue de volta. Deixe o sangue de Jesus fazer o que nenhum sermão, nenhuma canção, nenhuma cerimônia pode fazer: limpar você, curar você, levantar você da morte para a vida. E se você o fizer, se você se render completamente, você nunca será o mesmo. Você nunca verá o pecado da mesma forma, nunca verá o mundo da mesma forma, nunca verá a si mesmo da mesma forma, porque você não pertencerá mais a você. Você pertencerá a Ele. Você andará diferente, falará diferente, pensará diferente, porque agora não é mais você que vive, mas Cristo em você, a esperança da glória. Isso, meu amigo, é a salvação. Isso é o Evangelho. Isso é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não apenas mentalmente, não apenas emocionalmente, mas com toda a sua vida. Creia assim, renda-se assim, e então você saberá, sem sombra de dúvida, que está verdadeiramente salvo. Você pode usar a cruz no pescoço e ainda não carregá-la no coração. Você pode citar as Escrituras e ainda não estar submetido ao autor. Você pode dizer o nome de Jesus e ainda não conhecer sua voz. O engano mais perigoso não é aquele que te atrai para o pecado óbvio. É aquele que te faz sentir espiritual enquanto você ainda está perdido. Eu te exorto hoje, não deixe uma falsa sensação de paz ser sua ruína. O inimigo é mestre em forjar paz nas almas daqueles que estão dormindo. Ele os embala com mentiras gentis. Você orou a oração? Você caminhou pelo corredor? Você fez o suficiente. Mas a Bíblia não diz que por uma oração você é salvo. Ela diz em Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Antes de tudo, deixe um amém nos comentários, curta e se inscreva. O final do vídeo vai transformar sua visão, e a verdadeira fé produz fruto real. A verdadeira graça transforma. A verdadeira salvação resulta em obediência. Você não pode permanecer em rebelião e reivindicar redenção. Não pode andar nas trevas e declarar estar na luz. E eu digo novamente, não confie nos seus sentimentos, eles mentirão para você. O coração é enganoso acima de todas as coisas, mas a palavra de Deus nunca mente. Ela corta mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, divide alma e espírito, discerne os pensamentos e intenções do coração. Ela te dirá
quem você realmente é, mesmo quando você não quer ouvir. Deixe-me perguntar: você chora por seu pecado? Isso te entristece? Ou você se tornou insensível? Você o desculpa, tolera, acaricia? Porque um coração salvo lamenta o que Deus lamenta. Uma alma salva não justifica o que pregou Jesus na cruz. Você não pode amar o Salvador e proteger o pecado que o matou. Não estou falando de perfeição, não perfeição, mas direção, busca, fome. Um coração que clama em Salmos 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Um espírito que se arrepende rapidamente e profundamente, um espírito que anseia pelo fogo refinador de Deus, mesmo quando queima, mesmo quando dói. Deixe-me te dizer algo mais. A pessoa salva não pergunta: quão perto posso chegar do pecado sem cair? Ela pergunta: quão perto posso chegar de Deus? Ela não anda na linha entre luz e trevas. Ela corre da borda e se aproxima do trono. Ela não quer nenhuma parte das coisas que uma vez a mantiveram acorrentada. Não flerta com o túmulo do qual foi ressuscitada. Dança na liberdade da nova vida. E, no entanto, vivemos em uma era onde o pecado é celebrado, onde o compromisso é comercializado como sabedoria, onde a santidade é ridicularizada e a verdade é considerada ódio. Mas você, se está verdadeiramente salvo, deve ser diferente, deve ser separado, deve brilhar como estrelas em meio a uma geração corrupta e perversa. Você deve andar pelo caminho estreito, mesmo quando for solitário, e sim, isso custará algo. O caminho estreito nunca está lotado, nunca é fácil, mas é santo e leva à vida. Jesus nunca disse: siga-me e você estará confortável. Ele disse em Mateus 16, versículo 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ouça isto: se seu andar com Cristo não te custou nada, você pode não estar andando com Cristo de forma alguma. Porque seguir Jesus custará amigos, custará popularidade, pode custar oportunidades, custará seu orgulho. Mas o que você ganha, o que você ganha, não pode ser medido em termos terrenos. Você ganha paz, que excede o entendimento, alegria indizível, uma esperança que nunca falha, e um lar não feito por mãos humanas, eterno nos céus. Você o ganha, e ele vale tudo. Mas você deve desejá-lo mais que o mundo, mais que seu conforto, mais que seu pecado, mais que sua reputação, mais que sua própria vida. Porque somente quando Cristo é seu tesouro, a salvação tomará conta da sua alma. Somente quando ele se tornar seu tudo, você experimentará a plenitude do que significa ser salvo. Você anseia por ele, ou apenas deseja o que ele pode fazer por você? Muitos buscam sua mão, mas não seu coração. Querem as bênçãos, não o abençoador. Querem os dons, não o doador. Mas a verdadeira salvação não vem para aqueles que querem uma vida melhor. Vem para aqueles que querem uma nova vida, uma vida santa. Você pode ter sentado na igreja toda a sua vida. Pode ter uma Bíblia gasta pelo tempo. Pode ter presença perfeita na igreja e 1000 versículos memorizados, mas nada disso importará se Jesus Cristo não se tornou o Senhor da sua vida. Você pode conhecer cada palavra do livro e ainda perder a palavra feita carne. A salvação não é um ritual, não é uma rotina, não é um momento emocional durante uma canção, não é um êxtase temporário durante um avivamento, é uma troca divina. Sua vida pela sua justiça pelo seu pecado, seu espírito pela sua carne. E quando essa troca acontece, verdadeiramente acontece, tudo muda. Seus desejos mudam, sua mentalidade se transforma, seu espírito desperta, sua língua fala vida, suas mãos servem, seus pés andam na verdade, sua alma anseia pela vontade de Deus acima de tudo. Isso não é religião, isso é ressurreição. E não deixe o mundo domar seu fogo,
Não deixe o conforto matar sua paixão. Não deixe a cultura diluir sua santidade. Você não foi salvo para se misturar. Você foi salvo para se destacar. Você não foi redimido para ficar em silêncio. Você foi redimido para rugir com justiça. Você não foi cheio do Espírito para sentar quieto no compromisso. Você foi cheio para brilhar com ousadia. O Espírito Santo não é um hóspede na sua casa. Ele é o dono. Ele não vem para ocupar um canto, ele vem para tomar conta. E se você nasceu de novo verdadeiramente, você receberá essa tomada de poder. Você entregará cada cômodo do seu coração. Sem mais armários escondidos, sem mais portas trancadas. Ele toma tudo. E ouça-me de perto. Se ainda há um cômodo que você não entrega a ele, se ainda há um pecado que você protege, se ainda há uma parte da sua vida que você diz ainda não, para então você ainda não o fez Senhor verdadeiramente. E se ele não é Senhor de tudo, então ele não é Senhor de nada. Você deve examinar seu coração, não com medo, mas com honestidade. Porque Deus não está esperando para te derrubar. Ele está esperando para te levantar. Mas ele não levantará uma versão falsa de você. Ele não abençoará sua máscara. Ele não ungirá sua performance. Ele abençoa o que é real. Ele toca o que está quebrado. Ele revive o que está rendido. Saia do esconderijo, saia da religião, saia da rotina, saia da complacência. Deixe sua alma ser sondada pela luz do céu, deixe sua verdade perfurar seu conforto, deixe sua palavra desmantelar seu orgulho e deixe-o salvar você, verdadeiramente salvar você. Então eu pergunto agora, não como um pregador para uma multidão, mas como uma alma clamando para outra, em nome de Jesus Cristo. Você está verdadeiramente salvo? Não meio salvo? Não mais ou menos? Não, eu acho que sim. Mas, nascido de novo, lavado pelo sangue, cheio do Espírito, andando pelo caminho estreito? Este não é o momento para jogar com a eternidade, este não é o momento para brincar com sua alma. Este é o momento da decisão, este é o som do Espírito te chamando para casa. Não para a religião, mas para o arrependimento, não para a tradição, mas para a transformação, não para o conforto raso, mas para a cruz. Não espere até que sua respiração esteja fraca e seu tempo tenha acabado. Não espere até que seu coração esteja endurecido e seus ouvidos não ouçam mais o sussurro de Deus. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de cair de joelhos e dizer: Senhor, eu me rendo, não minha vontade, mas a tua. Não meu caminho, mas o teu. Não minha vida, mas a tua. Sozinha. Deixe o orgulho cair. Deixe a máscara rachar. Deixe as lágrimas virem. Deus não está procurando os fortes e polidos. Ele está procurando os quebrantados e dispostos. Ele está buscando o coração que clama: Eis-me aqui, Senhor. Toma tudo de mim. Ele não afastará o humilde, não rejeitará o contrito, não ignorará o clamor de uma alma desesperada. Esta é a sua hora. Agora. Não amanhã. Não depois que você se consertar. Não depois que você entender tudo. Agora. Venha como você é, mas não fique como está. Deixe o fogo de Deus consumir o que precisa morrer e deixe seu espírito ressuscitar uma nova criação em você, uma que anda na verdade, uma que vive em justiça, uma que produz fruto que dura. O mundo não precisa de mais cristãos confortáveis. O mundo está desesperado por santos, por ousados, por pessoas que realmente estiveram com Jesus. Então, levante-se, não na sua força, mas na dele. Permaneça firme, não na sua opinião, mas na sua palavra. Ame ferozmente, não na sua carne, mas pelo seu espírito. E quando você sair deste momento, não saia apenas convicto, saia transformado. Não apenas sinta a verdade, viva-a. Não apenas ouça o chamado, responda-o. Porque há um mundo perdido, esperando para ver como é um verdadeiro filho de Deus. Que seja você. Que o fogo do céu
queime em seus ossos, que a pureza de Cristo brilhe através de seus olhos, que sua vida grite para o mundo. Eu não sou meu, eu pertenço a Jesus, e quando as tempestades vierem, você não tremerá. Quando as batalhas rugirem, você não cairá. Quando o inimigo rugir, você não recuará. Porque você não está sozinho, você está com Deus. Então, saia daqui com coragem, viva com convicção santa, ame com fogo, pregue com ousadia, perdoe com graça e nunca, nunca se contente com uma salvação que não te transforma. Você não foi feito para viver morno. Você foi feito para o fogo santo. Agora vá e queime por ele. Ouvir as palavras inflamadas de Billy Graham sobre a verdadeira salvação é como sentir um fogo acender-se na alma, um chamado que não apenas ressoa, mas sacode profundamente o coração. No Brasil, onde a fé é parte vibrante da nossa identidade, onde cruzes adornam pescoços e bíblias repousam nas mãos de milhões, a mensagem de Graham soa como um trovão. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Essa verdade, extraída de Mateus 7, versículos 21 a 23, não é apenas um alerta, mas uma convocação à introspecção honesta. Como brasileiros, somos apaixonados por nossa espiritualidade, dançamos ao som de hinos, oramos com fervor nas igrejas lotadas e celebramos a fé com lágrimas e abraços. Mas Graham nos desafia a olhar além das emoções, além dos rituais, além da tradição que corre em nossas veias. Ele pergunta: sua fé é real? Sua vida reflete Cristo? Essa mensagem me tocou profundamente porque no calor da cultura brasileira é fácil confundir emoção com transformação, religiosidade com salvação. A primeira lição que absorvi é que a salvação não é uma herança cultural. No Brasil, crescemos ouvindo histórias bíblicas, cantando aleluia em cultos familiares, participando de procissões e novenas, mas Graham nos lembra que carregar uma Bíblia ou frequentar a igreja não garante nossa entrada no céu. A salvação exige uma rendição total, um morrer para si mesmo que vai além de repetir orações ou levantar as mãos em um culto. Essa verdade me fez refletir sobre minha própria jornada. Quantas vezes confiei na minha rotina religiosa, pensando que isso era suficiente? Quantas vezes me senti seguro por causa de um momento emocional em um culto, sem permitir que a palavra de Deus cortasse meu coração como a espada de dois gumes, descrita em Hebreus 4, versículo 12? A lição prática aqui é clara. Devo examinar minha fé diariamente, não com medo, mas com honestidade. Em um país onde a fé é tão visível, preciso garantir que minha vida seja um reflexo de Cristo, não apenas um eco da cultura. Outra lição poderosa é o chamado à guerra contra o pecado. Graham enfatiza que a salvação não é uma trégua com o pecado, mas uma batalha. No Brasil, onde a alegria e a espontaneidade são marcas registradas, às vezes justificamos pequenos deslizes, uma fofoca, uma mentira inofensiva, uma amargura guardada como parte de quem somos. Mas a mensagem de Graham é implacável. Um coração salvo não faz as pazes com o pecado. Ele o crucifica. Isso me desafia a mudar minha postura. Não posso tolerar o que Cristo morreu para derrotar. Na prática, isso significa confessar rapidamente, arrepender-me com lágrimas e buscar a santidade, mesmo quando dói. Em um contexto brasileiro, onde a comunidade é tão valorizada, posso aplicar isso sendo mais transparente com meus irmãos na fé, compartilhando lutas e pedindo oração, em vez de esconder fraquezas por orgulho. Além disso, aprendi que a salvação produz frutos visíveis. Em Gálatas 5, versículo 22, lemos sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade. No Brasil, onde a generosidade e a hospitalidade são traços culturais, é fácil pensar
que já estamos vivendo esses frutos. Mas Graham nos chama a um padrão mais alto. Nossos frutos devem refletir obediência, santidade e um amor ardente por Deus. Isso me faz questionar. Minhas ações diárias mostram compaixão pelos perdidos? Minhas palavras edificam ou destroem? Na prática, posso aplicar isso sendo mais intencional em minhas interações, escolhendo perdoar, mesmo quando é difícil, servindo aos necessitados com humildade e falando de Cristo com ousadia, mesmo em um país onde a fé já é tão presente. A mensagem de Graham também me ensinou sobre a urgência da salvação. No Brasil, onde o jeitinho às vezes nos leva a adiar decisões importantes, a ideia de que agora é o dia da salvação, segundo Coríntios 6, versículo 2, é um chamado à ação. Não posso esperar até estar pronto ou até minha vida estar organizada. A eternidade não espera, e cada dia é uma oportunidade para me render completamente a Cristo. Isso significa priorizar a oração, buscar a palavra de Deus com fome e viver com a consciência de que cada escolha molda meu destino eterno. Na prática, posso reservar momentos diários para meditar na palavra, mesmo em meio à correria da vida brasileira, e tomar decisões que glorifiquem a Deus, seja no trabalho, na família ou na comunidade. Por fim, a mensagem de Graham reacendeu em mim um senso de propósito. No Brasil, onde a fé muitas vezes se mistura com celebrações vibrantes, é fácil cair na armadilha de uma espiritualidade superficial. Mas a salvação, como Graham ensina, é uma transformação que nos torna nova criação. 2 Coríntios 5, versículo 17. Isso me inspira a viver de forma diferente, não para me misturar, mas para brilhar. Posso aplicar isso sendo um exemplo de integridade no trabalho, amando minha família com paciência e compartilhando a verdade do Evangelho com coragem, mesmo quando contraria a cultura ao meu redor. A salvação não é apenas sobre ir para o céu, mas sobre viver uma vida santa aqui e agora, refletindo Cristo em cada detalhe. Se essa mensagem tocou seu coração como tocou o meu, não guarde isso para você. Deixe um like para espalhar essa verdade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma reflexão e comente abaixo: quero ser transformado, se você sentiu o chamado de Deus hoje. Assista até o final, porque há uma surpresa que vai te inspirar ainda mais a viver para Cristo. Vamos juntos fazer essa mensagem ecoar pelo Brasil e além.